imortal. Canta, meu povo, canta o louvor teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Canta, meu povo, canta o louvor teu Deus, que se fez homem e por nós morreu, que ressuscitou pelo amor dos seus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Damos glória ao Senhor pela solenidade de hoje, São Pedro e São Paulo, que plantaram a igreja e a regaram com o próprio sangue. Os dois apóstolos combateram o bom combate da fé e, unidos pelo martírio, recebem em toda a terra igual veneração. Celebremos em comunhão com o Papa Francisco, bispo de Roma e sucessor de Pedro. Também celebremos em comunhão com a paróquia São Pedro Apóstolo. Nós tivemos a alegria de participar de uma noite do novenário e nos unimos em oração especial pelo Padre Toinho, por toda a caminhada da paróquia de São Pedro Apóstolo. Todas as paróquias que levam esse nome, peçamos a São Pedro e São Paulo pelo nosso ser missionário. Nesse dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos todos pecadores, necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus dos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, une
unigênito do Pai. Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Desde os primórdios, a perseguição por causa do Evangelho fez parte da realidade da Igreja de Cristo. Graças à perseverança e à fé, os apóstolos mereceram o prêmio prometido por Jesus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhes das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor.
De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei ao seu Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes e se alegre. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandeci ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai verde, grão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro,
e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse evangelho que nós ouvimos hoje, narrado por Mateus, nós já ouvimos uma parte dele, a primeira parte, no evangelho de Lucas, no domingo passado. Então, onde estão as duas perguntas, é o que dizem as pessoas, quem é o Filho do Homem, o que dizem por aí, e que dizeis, quem dizeis vós? A pergunta para os discípulos bem concretamente. E aí, sempre, quando Jesus pergunta algo, Pedro toma iniciativa. De novo, Pedro respondeu, diante dessa pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, então, professa a sua fé, tomando a iniciativa: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Vocês se recordam que Lucas, ele coloca essa resposta um pouco mais curta, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas Cristo e Messias é a mesma coisa, ungido, o enviado de Deus. Então, aqui está o ponto de partida de nossa fé. É sobre esta fé de Pedro, que não é uma fé revelada pelos homens, mas revelada pelo Pai que está nos céus. Então, nós refletimos no domingo passado, vocês se recordam? Então não basta ter uma concepção de quem é Jesus, não ter uma concepção de que Jesus é do jeito que eu quero, mas que nós possamos ver com os olhos da fé o Cristo da revelação. Lucas vai falar que Jesus começou a dizer que ele deveria sofrer muito, que ele deveria ser rejeitado, que iria ser entregue à morte, iria ser morto. E depois Lucas vai fazer o chamado, ou vai nos mostrar o chamado de Jesus para todos nós. Se alguém me quer seguir,
renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Mateus, nessa segunda parte, ele então coloca esse diálogo com Pedro. E também dentro da solenidade de hoje, a solenidade de hoje nos convida a olhar para Pedro, olhar para a sua fé, olhar para essa história que nós fazemos parte. Celebrar os apóstolos não é simplesmente celebrar um fato, um acontecido que não tem nada a ver conosco, não. Então lá está nossa história, o início de nossa caminhada. A igreja diz que São Pedro e São Paulo, eles são as colunas da fé. Eles são os alicerces, como Jesus mesmo disse para Pedro aqui, não é? Mudando o nome de Pedro. Então, mudar o nome significa dar uma nova missão. E nenhum outro apóstolo a gente viu essa mudança de nome tão solene como aconteceu aqui com Pedro. Nós sabemos que Levi recebeu o nome de Mateus, mas a gente não tem uma passagem que narra esse acontecimento, a mudança de nome. E Pedro, solenemente, né, o evangelista coloca aqui a mudança do seu nome. Isso tem um sentido. Nos mostra a importância de Pedro para a igreja, a importância do seu ministério, porque ele não é um apóstolo qualquer, mas um apóstolo que recebeu um ministério diferenciado dos outros. E aí, Mateus vai escrever, né, o que Jesus propõe então para Pedro depois da sua confissão de fé. Então, primeiro elogiando, né? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Jesus fala o nome que Pedro era conhecido, o nome que ele recebeu da família, Simão. Fala da sua origem humana, mas que teve uma revelação divina. Depois, por isso, pela fé professada, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. É o próprio Jesus que vai edificando a sua igreja sobre essa pedra. Jesus é a pedra viva, Jesus é a pedra angular, a pedra principal, mas os apóstolos também são pedra, e cada um de nós somos pedras vivas. Então, se Jesus edifica, constrói a igreja sobre esta pedra Pedro, sobre a fé de Pedro, essa mesma fé é importante para que Jesus continue edificando a sua igreja agora, não sobre a pedra Pedro, mas com as pedras vivas juntamente sobre essa pedra. Então Jesus vai edificando a sua igreja, é o próprio Cristo. E aqui somos pedras vivas, cada um de nós batizado, batizada. Portanto, a gente forma esse conjunto harmonioso, uma construção religiosa, uma construção de uma igreja, é sempre algo bem harmonioso. Mais harmonioso Deus pode fazer. Se a gente procura fazer as coisas para que fiquem bonitas, então mais bonito ainda, Deus vai edificando. Essa igreja edificada sobre a rocha firme, que é o próprio Cristo, e esse Cristo aí vai edificando a sua igreja sobre os apóstolos. Então, olhar para Pedro e Paulo é recordar também o que Lucas nos disse no domingo passado, o que vale para cada um de nós. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pedro e Paulo, eles, pelo fato de serem chamados por Jesus, Pedro por ter aí ocupar uma posição de serviço, de destaque, não é que é especial todo o serviço não é? Mas ele ocupava uma posição, um serviço de destaque que é apacentar a igreja. Então, um ministério que
Pedro recebeu, e muito importante, e esse ministério não morreu com Pedro. Esse ministério não foi dado a Pedro como pessoa, mas foi dado à igreja. Lá naquele momento, os apóstolos representavam a igreja. Toda a igreja, a vida de toda a igreja foi dada a eles. Todo o ministério que a igreja exerce, então começa lá com essa primeira comunidade. Então, portanto, o ministério dado a Pedro não é um ministério de privilégios, não é um ministério de vida boa, mas tem a ver com aquilo que Jesus diz para cada um de nós. E nós vimos na primeira leitura que o ministério de Pedro não começou fácil, não. Primeiro, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja. Veja, qual é o pastor que quer ver o seu rebanho sofrendo? O sofrimento de Pedro, a cruz de Pedro, já começa por aí. Ver o rebanho sendo perseguido, torturado. Depois, mandou matar a espada Tiago, primeiro apóstolo que foi martirizado. Tiago, o irmão de João, também considerado Tiago o maior. Pedro, ao saber disso, que um dos seus companheiros foi martirizado, com certeza isso foi uma dor para ele. Então, um a menos, um apóstolo a menos para lutar por aquele ideal, por aquela fé que ele abraçou. Não bastasse o peso dessa cruz, ainda ele próprio é levado para a prisão. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados. Então não foi só por uns soldados, né, mas por grupos. Veja a preocupação que tinham pela vida, pela influência que a igreja estava tendo já naquele momento. Então, a igreja incomoda. Por isso é importante, e aí a gente vai vendo a fidelidade de Pedro, o mesmo a gente poderia dizer a fidelidade de Paulo. O caminho de Paulo também não foi fácil, mas eles dão testemunho para nós de fidelidade. Apaixonaram-se por Jesus, viveram esse amor apaixonado por Jesus no dia a dia. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Veja que Jesus não veio prometer vitórias financeiras, nem prestígio. Não, Jesus não veio oferecer isso. É o caminho da cruz. E os apóstolos entenderam bem desde aquele início. E a igreja, ela não foi covarde. A igreja não se afastou naquele momento em que foi perseguida, estava sendo perseguida, que morreu um dos apóstolos, que Pedro estava na prisão. Aqui mostra algo que é importante para nós hoje também, que é um testemunho, que a igreja rezava continuamente. Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui. Não consigo encontrar aqui, mas nós lemos na primeira leitura, em alguma parte, que a igreja rezava continuamente por Pedro. Estava em oração. Então é importante a gente acompanhar aquele que hoje continua o ministério de Pedro. Então, quem continua o ministério de Pedro hoje? O ministério que foi dado a Pedro naquele momento, mas o ministério da igreja, ou para a igreja. Quem continua? Como se chama o sucessor de Pedro? Chama hoje Papa Francisco, né? É importante que a gente tenha essa consciência e que a gente também reze. Nós sabemos
que o Papa não tem uma missão fácil. Ele não agrada, mas ele não está aí para agradar. Não agrada pessoas da igreja, não agrada pessoas da sociedade, do mundo, mas Pedro não está aí, ou melhor, o ministério de Pedro é para defender ou cuidar da igreja e defender a sã doutrina, proteger, não é? Para que não haja desvio do ensinamento de Jesus. E o Papa tem sido muito direto, inclusive ele não tem poupado esforços para corrigir erros dentro da própria igreja, dentro do próprio Vaticano. Por isso o Papa não é amado por alguns, porque ele bate de frente. Ontem mesmo saiu um livro que é uma denúncia de escândalo dentro do próprio Vaticano. Mas quem pediu para escrever esse livro foi o próprio Papa. Ele encontrou por aí um caminho de combater aquilo que não é certo, de corrigir aquilo que está errado. Então, o Papa diz, eu quero colocar isso às limpas. E é a missão do Papa, apacentar a igreja, não deixar que a igreja seja dominada pelo pecado humano. A igreja é o corpo de Cristo, e o Papa tem essa função, né? Esse é o ministério que Jesus me deu. Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. E tudo que acontece lá tem a ver conosco. Não é porque está lá no Vaticano, que um país que tem independência, não é? E assim por diante, não é por isso que o Papa não tem que se preocupar. Você tem que se preocupar já começando por lá, pelo testemunho. O testemunho nosso é mais importante do que 1000 palavras. É preciso anunciar o Evangelho, sim, mas mais do que anunciar com palavras, é preciso anunciar pela vida. Aí vem uma coerência da nossa fé, dessa fé que nós acreditamos e recebemos dos apóstolos e que queremos viver hoje também essa fé coerente. Então, se nós queremos uma fé coerente daqueles que estão na frente como pastores, daqueles que têm uma responsabilidade, de um serviço de responsabilidade dentro da comunidade cristã, também nós, aqui onde nós estamos, na nossa periferia, no nosso serviço, também temos que ser coerentes. Então, vamos pedir a Jesus assim, como Pedro e Paulo foram fiéis até o fim. Veja o que Paulo disse na segunda leitura de hoje, tem a ver com essa fidelidade, não é? Quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Todos nós devemos lutar para isso. Pedir a graça da fidelidade a Jesus, da fidelidade ao Evangelho. E pedir a graça de viver o que a palavra de Deus nos propõe. Que a gente não esqueça nunca que nós somos chamados por Jesus e a nossa decisão de seguir Jesus é livre. Mas é uma decisão que nós sabemos por que tomamos. E essa decisão supõe para nós responsabilidade. É um compromisso com Jesus, é um compromisso com a sua igreja, mas tendo em vista a nossa salvação, tendo em vista a vida eterna. Aqui não tem nenhum outro interesse por trás. Não interesse financeiro, não interesse de jeito nenhum. O único interesse de seguir Jesus, de amar a Jesus, de servir a Jesus, de aceitar a cruz de cada dia, de não desanimar, o único interesse
é o bem maior, incomparável com tudo aquilo que o mundo pode nos dar. É a vida eterna, a salvação. Para que cada um de nós, no final, possa dizer: combati o bom combate, eu vivi a minha fé, completei a corrida, guardei a fé com fidelidade, conforme Jesus me pediu. Que todos nós aí possamos permanecer fiéis no seguimento de Jesus Cristo, assim como Lucas nos disse no domingo passado. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia, não só um dia, não só ontem, mas tome a sua cruz cada dia e siga-me. Esse é o nosso caminho. Aqui, São Pedro e São Paulo, interceda por nós, como também a Rainha dos Apóstolos, nossa Mãe Maria Santíssima, interceda por cada um de nós, que nós sejamos essas pedras vivas que Jesus utiliza para construir a igreja hoje. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, por intermédio de Pedro e Paulo, colunas da fé, roguemos a Cristo Jesus, dizendo: favoreceis, Senhor, vossa Igreja. Senhor, vós que rezaste por Pedro, para que não fraquejasse na fé, confirmai vossa Igreja, para que permaneça firme no testemunho, nós vos rogamos. Favoreceis, Senhor, vossa Igreja. Vós que conduziste Pedro ao primado da Igreja, vinde em auxílio das intenções do Papa Francisco, abençoai os ministros ordenados, vós do vosso povo, nós vos rogamos. Favoreceis, Senhor, vossa Igreja. Vós que chamaste Pedro e Paulo à missão de evangelizar, continuai a chamar pessoas generosas para o serviço do vosso reino, nós vos rogamos. Favoreceis, Senhor, vossa Igreja. Vós libertaste os apóstolos da prisão, continuai a produzir vossos seguidores e a libertar os oprimidos e os doentes dos males, nós vos rogamos. Favoreceis, Senhor, vossa Igreja. Vós que deste a Paulo a graça de combater o bom combate, acolhei vosso reino, todos os falecidos que os dedicaram ao anúncio do Evangelho, nós vos rogamos. Favoreceis, Senhor, vossa Igreja. Então rezemos pela paróquia São Pedro Apóstolo, pelo Padre Toinho, com todas as comunidades, que a festa de São Pedro seja esse momento de renovação na fé, de renovação do espírito missionário. Rezemos. Favoreceis, Senhor, vossa Igreja. Guardai, Senhor Jesus, o povo que vos busca, dai-lhe por intercessão dos apóstolos Pedro e Paulo, coragem e fidelidade, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Apresentando as oferendas, ofertamos nossa vida, a vida de tantos mártires de hoje e a vida de nosso Papa. A Eucaristia é para nós fonte de alegria e de disposição
ao serviço em favor dos irmãos e irmãs. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcances celebrarmos esse sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo, e unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças esse sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Fernando, seu auxiliar Limacedo, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e acolhei a todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Ó Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor. A vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reunir seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, emanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro pela fé que professou, essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo pelo empenho na missão, o seu selo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reunir seu povo amado para o canto do louvor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Pedro pela fé que professou, essa fé é a rocha firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei, louvai por Paulo pelo empenho na missão, o seu selo do Evangelho leva ao mundo a salvação. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Alegrai-vos neste dia que o martírio iluminou, o triunfo destes santos nos confirme no amor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo,
igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por essa Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Não precisa sentar não, porque não tem aviso. Só recordando que hoje à noite a gente vai correr o sorteio, né, do balaio junino. E a quem não prestou conta, não sei agora o que fazer, porque a secretaria hoje não tá aberta, né? Mas seria importante aí entrar em contato com Jailson, com Betani, ou com os responsáveis do grupo aí que ficou responsável pela lista. Tem aniversariante? Ana Maria. Ana Maria. Quem é Ana Maria? Aqui. Tem mais alguém de aniversário? Às vezes me falam, estou de aniversário, mas eu não me lembro mais não, viu? Se alguém está de aniversário, por favor, vem aqui. Está só a dona Ana Maria mesmo, então vamos lá. Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que Jesus te abençoe, te conserve sempre assim, que no próximo ano tu estejas aqui. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ela o seu amor. Nossa irmã já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Dona Maria já foi abençoada, porque o Senhor já derramou o seu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por ter dado o seu amor. Obrigado, Senhor, obrigado por ter dado o seu amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a igreja. Amém. Ele que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos e irmãs para o Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, aleluia,
és a rocha viva, Cristo escolheu. Quando a Simão Pedro disse eu te darei, do meu reino as chaves és a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia.